Bem-vindo a mais um episódio do Bate-Papo Entre as Cegas. Olá, estamos em mais um Bate-Papo Entre as Cegas. Entre e fique à vontade. Meu nome é Ana Paula e tenho 27 anos. Sou deficiente total há 3 anos. E hoje o tema do nosso bate-papo é como os sons chegam até aos ouvidos. E o significado do som é a qualidade com que a frequência das ondas sonoras chegam aos nossos ouvidos. E eu vou começar falando um pouco da minha experiência, do que eu percebi quando eu fiquei deficiente visual. Então, gente, no começo não foi muito fácil. Por quê? Quando, por exemplo, eu ouvia os sons dos carros, eu ficava muito perdida em que direção estava vindo o carro, se era da esquerda, se era da direita. Então, eu ficava muito perdida. Outro exemplo que eu tenho é quando eu ia para uma consulta médica e a hora de me chamar na sala, lá de triagem, para aferir a pressão e tal, e a enfermeira ela chamava pela voz. Eu não conseguia discernir de que direção estava vindo a voz da enfermeira, eu ficava perdida. Então, o que aconteceu? Foi uma questão de eu trabalhar, parar para perceber os sons, se vinha da direita, se era da esquerda. Então, o tempo foi passando e eu comecei a trabalhar essa questão aí dos sons, né? E hoje eu já consigo discernir, né? Se o carro tá vindo da esquerda, da direita, né? Quando tem uma conversa, da onde está vindo essa conversa, um grupinho de conversa. Então hoje tá bem melhor essa questão aí. Eu não fico mais assim perdida. Às vezes acontece de eu ter uma confusão, mas isso é pouco. E também, assim, o que eu pude perceber, que antes, quando estava uma televisão ligada e eu estava no celular, eu não conseguia prestar atenção em 2 coisas. Hoje, eu percebi que eu posso estar no celular e posso estar prestando atenção lá na televisão, onde está passando uma notícia interessante. Hoje eu consigo prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo, coisa que antes eu não conseguia. Então, meninas, eu tenho aqui um exemplo para dar para vocês. Um dia desses, o meu pai, ele estava vendo uma notícia na televisão e o meu irmão começou a conversar com ele. E ele pediu para que ele esperasse um pouco, porque ele precisava ver o que estava passando para ele poder entender. Então, eu percebi assim que as pessoas que enxergam, para elas são tudo mais visual, né? Porque assim, quando tá passando algo importante que eu quero prestar atenção, quero saber, entender o que está se passando, eu posso ir tomar uma água, posso ir no banheiro, que eu vou conseguir entender só pelo áudio, né? Pra gente, tudo é mais a questão da audição, né? É muito importante pra gente isso. E agora, meninas, eu tenho uma pergunta para vocês. E para vocês, como que foi essa questão dos sons? Para vocês foi difícil? Como que foi a adaptação? Como que foi a apuração dos sons?
o que vocês perceberam quando ficaram deficiente visual? E eu vou pedir que, por favor, a Lorena fale por último, porque assim, eu tenho muita curiosidade de saber como que foi para a Lorena, porque a Lorena, entre nós, a Lorena, ela é a única que nasceu com a deficiência visual. Então, eu vou pedir, por favor, Lorena, fale por último. É isso aí, eu abro para todas. Então, meu nome é Érida. Olá, você que está ouvindo nosso podcast. E respondendo a sua pergunta, Ana, eu perdi a visão, vai fazer uns 10, 16, sei lá, já perdi até conta, não lembro mais. Para mim, eu ouvi uma palestra a semana passada da Bel Machado sobre audiodescrição e a impressão que dava quando eu perdi a visão é que você perde a visão e você tem um ouvido biônico, né? Você ouve de tudo, você papa, né? Mas não é. Como você mesma disse no começo da descrição do que é o som, você continua ouvindo os mesmos hertz. O que muda a forma como você interpreta o som. Não é que você ouve mais hertz, que você virou uma mulher biônica, um homem biônico, entendeu? Mas essa questão está em discussão. Oi, pessoal. Eu sou a Marielle. Quando eu perdi a visão, eu tinha... Na minha cabeça, logo que eu fiquei cega, parecia que eu tinha um radinho com um monte de chiado. Sabe quando o rádio tá chiando muito, que a gente fica perdida? Quando eu fui passando o tempo de cegueira, eu fui percebendo que isso parece que foi se adequando, eu fui conseguindo arrumar o som em cada lugar. Quando eu perdi a visão, parecia que estava todo mundo misturado, todo mundo falando junto, uma algazarra. Eu percebi que conforme eu fui passando o tempo de cegueira, fui ficando mais tempo que eu fui ficando... Quanto mais tempo que eu era cega, eu fui vendo que isso foi melhorando na minha cabeça também. Eu vi que a minha percepção começou a melhorar. Eu já conseguia. Poderia estar várias pessoas conversando, que eu já conseguia dividir quem eram as pessoas que estavam falando e não estava mais parecendo um cachinho de abelha, como era no começo da cegueira. Oi, gente, sou a Mary Ellen. Pra mim, quando eu perdi a visão, no comecinho, acho que nos primeiros meses, principalmente, o som era mais ou menos como a Marielle disse aí. Era aquele monte de gente falando junto, me dava dor de cabeça, porque o fato de a gente não ter a visão, não sei, o som parece que fica mais forte. Eu não entendo isso, mas é o fato da gente não tá vendo e sim ouvindo e ficar, acho que, prestando mais atenção naquilo, né, no que a gente está ouvindo. E demorou alguns meses para me adequar, né? Eu perdi a visão próximo do final do ano, aí teve festa de final do ano, o pessoal soltando fogos, isso me doía tanto, mas tanto que parecia... não era aquela coisa diferente do que quando eu enxergava, era a mesma coisa, mas acho que o fato de eu não estar vendo, e sim só ouvindo, era pior, né? Mas aí foi passando, e eu fui me adaptando a aprender a separar os sons. Eu tive que aprender também quando eu entrei pro Goalball, porque é um jogo que você tem que ir pelo som do guizo da bola, né? Tem que achar a bola pelo som do guizo. E aí eu tinha que aprender a ouvir o guizo aonde estava, se estava na minha direita, estava vindo na minha frente ou na esquerda, para poder pegar, defender e fazer o jogo em si, né? E aí dessa forma eu fui me adaptando, aprendendo a separar os sons e melhorar. Não que a gente super mulher, como a Elida disse. Não, escutamos normal,
como todas as pessoas que enxergam, escutam, só que nós prestamos mais atenção, né, nesses sons. Olá, pessoal que está nos ouvindo. Bom, eu sou a Lorena. Eu tenho uma pergunta para vocês, meninas aí. Acho que é a Meire e a Mari, né? Que, se eu não me engano, também são cegas totais, tô certa? Vocês usam audição... Porque, assim, eu não sei como que é para vocês, né? Porque eu nunca tive, né, visão. Então, o som para mim é natural. Vocês disseram aí que no começo foi muito complicado. Parecia como a Mari falou, como que é? Um radinho? Aqueles radinhos de pilha, né, Mari? Vocês usam a audição para andar também, que nem eu uso? Porque, assim, eu uso a minha audição para tudo, né? Para andar, para pegar os objetos. Ecossonorização, né, Fer? Ecolocalização. Ecolocalização, isso. Muito obrigada. Ecolocalização, eu uso, né? E eu queria saber de vocês, como é que vocês se adaptaram com isso? E já eu conto a minha experiência. Então, Lô, eu mesma já tentei fazer isso aí, que você estrala o dedo, né, para andar e parece que volta, né, para você o som, sei lá, a sensação de que tem algo na frente. Para mim, se eu fizer isso aí, eu taco a cara na parede, não vai adiantar de nada, porque eu já tentei e para mim, dessa forma, pelo menos para mim, não dá certo, não. Não sei pra Mari. E nem o barulho do sapato no chão, Meire? Aí sim, mas também não é aquela coisa 100%, né? Pelo menos pra mim, não é 100% não. Eu não consigo me guiar muito por isso, não. Entendi. Eu não consigo, se tiver uma outra pessoa estalando os dedos, eu sei onde a pessoa tá, eu consigo saber. Mas eu ir estalando os dedos, eu também não consigo. Eu perco o meu foco, parece que tira o meu foco. Parece que eu tô pondo o foco em outro lugar. Mas eu consigo saber se a pessoa está vindo pelo barulho do sapato, ou às vezes pelo andar da pessoa, eu já reconheço, eu sei, a pessoa pode chegar quieto. Eu falo, oi, tudo bem? Eu já falo o nome da pessoa. A pessoa quer, às vezes, fazer aquelas brincadeiras de chegar quieto perto da gente. Aí eu já chego e falo, oi, fulano, tá tudo bem? A pessoa quebra ali, a pessoa na hora, pronto, acabou. Mas, por exemplo, se vocês estão num lugar novo, assim, que vocês não conhecem, então não dá. Vocês não conseguem identificar se tem um objeto muito grande, se tem um objeto menor, se é um negócio que é no chão, paralelo ao chão ou não. Eu não sei se isso entra no som, mas eu sinto que tem. Eu não sei se chega a ser, acho que mais é percepção, né? Percepção, né? Tem percepção de que tem algo ali, igual você tá andando na rua, você tem um carro estacionado. Eu não sei se isso chega a ser, eu acho que entra, né, como uma parte do som, porque algo... Eu consigo perceber porque eu tenho a impressão de que quando eu estou chegando perto de alguma coisa, o barulho vai ficando mais mais grosso. Grave. Mais grave. E se eu tô longe, parece que tá mais agudo. Igual você passar numa calçada. Isso, eu vou me distanciando, eu sei que... Se eu vou me distanciando, eu sei que eu não tô próximo de uma árvore, mas quando eu estou chegando perto, parece que o barulho vai ficando mais grave, aí dá pra perceber que tem alguma coisa na minha frente. Igual você tá passando numa calçada assim e tem, sei lá, um telhadinho ali, alguma coisa de uma loja, alguma coisa. O que você tá antes, o som do ambiente é de uma forma. No que você passa embaixo desse telhado ou de uma árvore, você vê que fica diferente o som. Eu não sei se é só comigo também, que, por exemplo, assim, se eu estou em silêncio, se não tem ninguém falando, se eu estou em completo silêncio à noite, eu não consigo, porque o meu ouvido começa a dar um zumbido, eu não sei de onde que vem, eu não sei, mas eu não posso ficar em silêncio, porque senão me dá uma dor de cabeça depois, é muito ruim. Com vocês isso acontece ou não? Comigo não. Não também? Não. Entendi. Muito legal, obrigada, gente. Mas então tá. Oi, alguém ia falar alguma coisa?
Não, Eu. Fer. Meninas, eu ia falar para vocês que muitas não conseguem identificar a diferença do som conforme vai fazendo rastreamento com a bengala longa no chão, mas eu acredito também que seja questão de treinamento, sabe? Ou de vocês passarem a prestar atenção nessa diferença de sons de acordo com o ambiente que vocês estão percorrendo. Um caso de um toldo, vocês estão passando por baixo de um toldo, ou na frente de uma porta aberta, o som da bengala vai ser diferente. E eu percebo muito que essa questão também do treinamento auditivo, porque nessas minhas andanças todas aí, desses anos todos, ajudando o pessoal a ter a sua orientação, a melhorar a sua mobilidade, eu percebo que muitas pessoas que já estão acostumadas a sair com a bengala longa na rua, por exemplo, elas já conseguem sentir ouvir essa diferença de som e até desviar do obstáculo antes mesmo da bengala detectar esse obstáculo. Então, a questão da audição mesmo da pessoa já está afiadinha, sabe? Já está acostumada com essa diferenciação. Então, é questão de treino também. É bacana vocês falarem isso. E a partir de agora, vocês começarem a prestar atenção nisso, nessa diferenciação do som, para vocês conseguirem fazer com que isso se torne comum para vocês. Sim. Eu queria falar também que quando eu passei a fazer o treinamento com a bengala, quando eu entrei para o lar, e eu morava num condomínio, né? E às vezes eu saía com a minha mãe pelo condomínio assim, para eu fazer os treinamentos. E aí eu batia com a bengala, por exemplo, nas grades que tinham, e saíam aquele sonzinho meio fininho assim. Então, quando eu passei a treinar com a bengala, isso ajudou muito com a percepção dos sons também. Quando eu batia a bengala, por exemplo, numa lixeira, num poste, numa poça d'água, quando eu pegava assim, eu descia com a bengala na guia e tinha uma pocinha d'água, fazia um barulhinho assim, ploc, e eu já percebia que era água. Então, o uso da bengala assim, nos treinamentos ajudou bastante na questão aí dos sons. Entendi. Acho que agora eu vou dar meu depoimento, né? Que eu só perguntei pra vocês, ainda não falei nada. Como eu nasci já praticamente sem a visão, pra mim é natural, né? Eu tenho isso como algo natural meu. É como se fosse... Eles falam, né, muito. O pessoal fala pra mim, seus ouvidos e seus olhos. Não, minhas mãos são os meus olhos, né? Porém, eu uso meu ouvido pra tudo, né? Se, por exemplo, a Mari falou, um radinho, né? Eu tô numa festa, eu consigo focar em alguém que tá longe de mim, tá todo o barulho tá lá, aquele barulhão, e eu consigo focar só na pessoa falando comigo. Eu não sei como, mas isso acontece. Aí também tem o lance do ouvido relativo, né, que é um ouvido musical, e eu toco teclado, toco violão, um monte de coisa. Então acho que isso ajuda também bastante. Andar de bengala também, eu vivo fazendo isso. Às vezes a bengala tá arrastando no chão, eu escuto que tem alguma coisa na minha frente, eu desvio antes de trombar, né? E eu uso muito mesmo os estralos para saber onde eu tô. Geralmente lá no lar eu uso. Não tô usando tanto agora, mas quando tem muita gente, ajuda muito. Às vezes pelos passos das outras pessoas também. Movimentar das roupas delas. E às vezes eu sei também que tá olhando pra mim, que a pessoa pode estar olhando pra mim, eu não sei, mas eu percebo pela respiração. Às vezes, quando a pessoa tá respirando mais forte, eu consigo ouvir, né? E então, é isso. Pra mim é natural, é bem legal, ajuda bastante. Mais uma coisa, gente. Ô Grazi e Fer, vocês lidando com a gente, tendo essa audição aí, né, que a gente acaba desenvolvendo, que o pessoal acabou desenvolvendo, os que perderam a visão, vocês não pensam em desenvolver também para ajudar no dia a dia? Porque além da visão, vocês iam ter a audição, né, mais focada, ou não? Lorena, e você fala no sentido de eu trabalhar só a minha audição?
além da visão, você usar um pouco do foco da audição também, porque vocês perdem muito, né, com só a visão, né? Vocês têm um lado da visão, mas vocês perdem bastante, né, também. A gente percebe mais coisas, né? Sim, vocês percebem mais coisas. No nosso caso, nós nos atentamos a isso quando nós estamos montando alguma atividade para vocês. Montando alguma coisa, que nem agora. A gente está trabalhando muito com áudio. Nós estamos montando atividades para as crianças explicativas por áudio. Então, nós temos que prestar atenção em como a gente fala e em como a nossa voz está chegando para a criança. Então, às vezes, eu e a Fernanda, eu gravo várias vezes, aí não fica bom. Aí eu falo, Fernanda, assim não tá legal, né? Acho que eles não vão entender. E assim, é pela voz, né? A voz transmite muita coisa. Né? Então, aí a gente fica pensando, quando a gente monta a atividade, como essa informação do áudio vai chegar para vocês. Então, automaticamente, a gente acaba trabalhando um pouco, porque aí a gente começa só a prestar atenção no áudio, a ouvir, porque não tem imagem, não tem nada, né? É só ali aquela voz. Então, a gente começa a se concentrar mais. No caso a gente faz algumas coisas também ouvindo audiodescrição de coisas que não tem imagem, para a gente ver como que isso, né? Como que a pessoa que não enxerga vai fazer essa formação mental, vai ter uma imagem mental daquilo que ela está ouvindo. Que nem a Érida colocou sobre o curso de audiodescrição em cima da arte, né? Da arte visual. E ela descrevia várias obras de arte abstrata. E que até eu comentei com a Érida que, conforme ela ia descrevendo, a imagem estava ali para mim. Mas ela estava descrevendo coisas que eu não conseguia enxergar, olhando. Entendeu? Então, assim, se eu tivesse com os olhos fechados, eu iria imaginar, né? Que ali tem um pássaro, que tem coisa e tal. Mas eu estava olhando para a imagem e, ao mesmo tempo, ouvindo a descrição. Então, eu fiquei procurando todas as paisagens, todas as coisas que ela ia descrevendo daquela imagem abstrata, daquela pintura, daquela tela abstrata, e eu ia tentando imaginar como que aquilo estaria ali. Né? Então, assim, a interpretação, ela vai também de cada uma. Não dá para a gente... né, o que eu ouço, você ouve diferente, né? Você entende de uma forma, eu posso entender de outra, e assim, isso acontece com vocês também. E, Lô, é exatamente o que a Grazi está falando. Como a gente trabalha junto, né, em várias atividades que a gente oferece aos usuários, a gente acaba fazendo esse treinamento nosso mesmo em relação à audição, porque a gente tem que entender como o som está chegando até vocês. Então, a pandemia trouxe isso para a gente também. A gente está produzindo material para os nossos usuários, mas, ao mesmo tempo, a gente está testando como esse material chega para vocês. Né? Então, tem toda essa questão de cursos que a gente tem feito também, né, Grazi, em relação a audição, a audiodescrição. Então, conforme a gente vai trabalhando, a gente vai também aguçando a nossa audição por causa disso, porque como nós estamos à distância, nós não sabemos ao certo como está chegando a informação para vocês, a gente tem que tentar se colocar no lugar de vocês, entendeu? E obrigada, Fer. Obrigada, Grazi. Nada. Agora, gente, eu vou trazer uma curiosidade para vocês, trazer na realidade a ficção para a nossa realidade, porque a nossa realidade foi levada à ficção. Vocês conhecem o personagem Demolidor da Marvel? Sim, ele usa a audição para lutar. Então, ele tem os sentidos, gente, aumentado a níveis assim sobre-humanos. E com isso ele desenvolveu alguma coisa semelhante ao radar biológico. E assim como os morcegos utilizam, né? Eles seguiam através de ondas ultrassônicas. E esse radar permite a ele ter a percepção do ambiente e das pessoas que estão à volta dele.
É isso aí, Fer. E o legal de tudo isso é que esse tema ele trouxe curiosidades para a gente, né? É o mundo dos quadrinhos da Marvel, né? Ele é um herói conhecido como Demolidor e ele chama a atenção porque ele é cego, né? Ele sofreu um acidente com produtos químicos durante a infância, né? Tirou a visão e aí ele ampliou a percepção dos seus outros sentidos para um patamar sobre-humano que eles falam, né? E aí desde então aconteceu um estudo no Canadá, um estudo canadense, né? Que acaba demonstrando que os superpoderes do personagem eles são menos fantasiosos do que parece ser, né? Porque as pessoas que se tornam cegas antes dos 2 anos de idade desenvolvem melhor a audição e a compreensão na ausência da visão. Então, o que aconteceu? Alguns cientistas, né, fizeram uns estudos, da pesquisa de neuropsicologia e cognição da Universidade de Montreal. Eles fizeram uma pesquisa. E dentro dessa pesquisa, eles mostraram que as pessoas cegas julgam melhor a direção da mudança da altura no som, mesmo quando a velocidade de variação é de 10 vezes maior do que a captada pelas pessoas que enxergam, né? Então, o psicólogo, que é um dos autores, ele chama Pascal Belin, então aí ele fala sobre isso, né? E aí ele fala que, no entanto, isso só ocorre se elas nasceram ou se tornaram cegas com menos de 2 anos de idade. Então, aí eles fizeram uma pesquisa e eles dividiram 2 grupos. Um grupo de menos de 2 anos de idade e o segundo grupo eram pessoas cegas de 5 a 45 anos. Né? Um estudo bem legal, porque eles queriam saber como que era a percepção do som, da voz e da música. Então, eles fizeram vários testes com esses grupos. Os 3 grupos tiveram uma piora conforme foi mudando o grau de dificuldade dos testes, né? Só que eles perceberam que o grupo com 2 anos para baixo, né, o grupo que perdeu a idade antes dos 2 anos de idade, eles tinham mais percepção do que as pessoas que perderam depois. Então, isso é bem legal, né? Um estudo que mostra pra gente os 2 lados, né? Então, aí, um outro autor que faz parte também dessa pesquisa, que é o Robert Zatorre, ele coloca que quando todos os sentidos estão intactos, o cérebro não necessita de conexões entre os centros sensoriais, pois a quantidade de informações poderia confundi-lo. Então, nós podemos observar isso porque a criança, até os 2 anos, né, ela está em processo de aquisição dessas habilidades, né? O processo de aquisição do processamento central, né, do processamento auditivo. Então, tem tudo isso que envolve. Então, eu achei bem interessante a pesquisa, mesmo porque também o Demolidor é cego, né? Eles colocam que ele tem esse superpoder porque ele é uma história em quadrinho que o personagem é deficiente visual. Vocês sabiam ou não? Eu já ouvi falar do estudo, e Grazi, o interessante é que ele é o único deficiente visual dos quadrinhos, tá? É o único, em 2 franquias, ele é o único. Interessante também, meninas, é que esse estudo que a Grazi falou, é que a gente pode perceber que as pessoas que têm todos os sentidos intactos, elas não conseguem, não têm necessidade de aguçar um ou outro sentido, porque todos eles em conjunto já fazem o papel 100%, vamos dizer. Então, aí já volta na pergunta da Lorena, né? Se a gente vai estimular a nossa audição e tudo mais. Apesar de, segundo estudo, né? Apesar da gente poder fazer essa estimulação da nossa audição, como nós temos todos os sentidos intactos,
isso vai fazer com que a gente não necessita fazer esse, vamos dizer assim, esse afinamento, como que eu posso dizer? Refinamento do ouvido, né? Esse refinamento da nossa audição, porque tudo vai estar em conjunto ali, fazendo o que é 100% para fazer, entendeu? Ah, entendi. Legal. Fer, Oi. esse estudo, então, entra aquele lance do ouvido absoluto, aquela pessoa que ouve uma vez e já sai tirando som, fazendo... O Érida, o ouvido absoluto, ele é, por exemplo, assim, tá tocando uma música na rádio. O ouvido absoluto, instantaneamente, ele já vai saber qual nota que é, de qual tom que é, né? Geralmente usam muito o ouvido absoluto para questão musical. Eu não sei se tem mais alguma coisa, Fer. Se tu pesquisou Eu sobre acredito isso. que seja isso mesmo. A pessoa já sabe todos os detalhes, as características do som que está chegando para ela. Eu acredito que seria, vamos dizer assim, um superpoder da pessoa em relação à audição, porque é muito mais aguçado. Não é só a questão de ouvir melhor. Ela ouve coisas que a gente nem processa, entendeu? O nosso cérebro não consegue processar na mesma velocidade que a pessoa com o ouvido absoluto processa. E tem o ouvido relativo, né? Que também é a mesma coisa, só que é um pouco menor, as frequências chegam um pouco menos. Eu dei uma estudada sobre isso há algum tempo atrás. É um pouco menor que o ouvido absoluto, mas também funciona no lance musical. Basicamente, esse é a diferença. Tem um compositor e cantor americano, acho que não é do repertório de vocês. Ele chama Ray Charles. Eu gosto. Keep it all, Jack, don't come back no more. Isso, ele é muito bom, sim. Não, o cara, ele perdeu a visão quando ele era menino. Aí, ele andava sem bengala. Tem um filme, uma biografia dele, um filme. Ele andava sem bengala, meu. Entendeu? Tem muitos livros sobre, né, Érida, ele. Tem, o cara é um gênio, né? Ele só se rendeu para as drogas, né? Ele ficou meio mal por causa da cocaína e tal, né? Mas o cara é humano, né? Mas o cara se sai muito bem, meu. Ele andava pelas ruas, ele contava os passos. Meu, incrível, muito bom. Tem aquele pianista famoso também, né, Érida? O Steve. Stevie Wonder. Sim. Ele tem o ouvido absoluto. Ele tem o ouvido absoluto. Pelo menos na biografia diz que ele tem, né? Então, meninas, é justamente isso, né? A pesquisa, ela fala justamente isso. Quanto mais jovem se adquire a cegueira, melhor é a capacidade de distinguir o som, né? Porque aí o cérebro ele já está mais suscetível a se adaptar com as diversidades, né? Nesse processo, nesse período de desenvolvimento. Porque aí se perde a visão com uma idade mais avançada, todos esses sentidos, eles já estão formados. Então, fica mais difícil para a pessoa. Então, por isso que ela tem que fazer todo esse processo, que nem a Ana Paula colocou no começo. Ela teve que perceber, ela teve que parar, pensar. Será que está da esquerda? Será que está na direita? Né? Que lado que está vindo a voz? Ela teve que fazer todo um treinamento. No caso de a Lorena é uma prova disso, né, Lorena? Porque para você falou que é uma coisa normal. Né? Então, isso é legal, o nosso público está ouvindo, porque, assim, tem pessoas que nasceram cegas e estão nesse processo de desenvolvimento, né, que são crianças, e tem as pessoas que perderam. Né? Então, elas podem tomar isso como exemplo para elas, para poder parar para perceber os sons, né, começar a trabalhar isso com elas, para que elas também desenvolvam essa capacidade de perceber o que está à volta, né, os sons que estão à sua volta. É isso mesmo, é com você então, Ana. Então é isso aí, pessoal. Foi como as meninas aí falaram, né? Como a Grazi falou, né? Quanto mais tarde, né, a pessoa ela perde a visão, aí é uma questão aí do tempo para poder apurar, tem um treinamento, né? Porque a gente está acostumado
a escutar o barulho de alguma coisa e a gente vê o que é, né? Então aí, pra gente que ficamos deficiente visual, depois de um certo tempo, né? Tínhamos toda uma vida já. Aí a questão aí do treinamento. Teve um exemplo aqui também que eu achei bem legal, que um dia eu estava na sala da minha casa, que a minha casa ela é comprida, e a lavanderia ela fica bem lá no fundão, e eu comecei a escutar um barulho de torneira, assim, água derramando, e falei para minha mãe, do nada, mãe, você deixou a torneira do tanque aberta? Minha mãe, não deixei não. E quando ela foi lá ver, estava transbordando o tanque, né? Então a gente vai treinando, né? A audição, apurando os sons e tudo fica bom. Então chegamos ao fim de mais um bate-papo e esperamos vocês no próximo. É isso aí, agradeço a todas as meninas, Grazi, Fernanda. É isso aí, até a próxima, gente. Muito obrigada.